Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. E a gente está aqui na rádio. Tá vendo só? E se você quiser participar com a gente, eu vou falar o telefone hoje, hein? Telefone fixo 21 3386 1400, 21 3386 1400 e o WhatsApp para mandar mensagem pra gente 21 98 486 7633. O pessoal tem que participar hoje, né, Hermin? Por favor, gente. Pelo amor de Deus. Chega de carnaval. Estamos aqui limpando o planeta depois do carnaval, uma coisa Tem super muito para importante. limpar agora, melhorar essa psicosfera. Hoje a gente vai falar do capítulo 174 do Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, plataforma do mestre, ó. Política. Vamos falar de política depois do carnaval, imagina. O que vai rolar? Vai ser intenso hoje. Vamos lá? Então vamos para palavras do mestre. Palavras do Mestre. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Olha, o que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Sobre a plataforma de governo de Jesus, né? Nós estamos acostumados ainda da doutrina espírita a receber a informação de que Jesus é o nosso governador, que ele é o governador do planeta Terra. Talvez seja um dos governadores do sistema solar, né? Um dos espíritos puros da Via Láctea, né? Que ajudou a montar o planeta desde o zero. Mas qual é a plataforma dele de trabalho? Qual é a plataforma dele de atuação, né? Que governador é esse? Todo o povo judeu esperava a vinda do Messias, aguardando que libertasse o povo dele, o povo judeu, do domínio egípcio, babilônico, que tinha lá, né? Romano no final, grego, que foi antes. Então o povo judeu ele sempre teve dificuldade de se manter autônomo, né? Já foi dominado por vários outros povos aí da região. Então eles esperavam que viesse um governador, um Messias, né? Um responsável que libertasse ele do domínio desses povos que eles tinham tido durante tantos anos e tantas vezes. Por isso que eles cobravam de Jesus uma atitude firme, né? Tanto é que as tentações iniciais de Jesus eram essa: transforma o povo de Jerusalém no maior povo do planeta. É só você dar as técnicas de plantio adequada, você ensinar as técnicas ou fazer os milagres que você faz em favor dos itens materiais. Ou até não precisava nem disso tudo, era só ele liderar mesmo o povo, porque na verdade uma das dificuldades era a unificação, né? Dos povos que aprendiam desde cedo a se unificar, tribos, né? Você fazia um lugar mais forte, né? Então era mais... Na verdade, eu acho que o que eles esperavam mais do que qualquer coisa era uma grande liderança, que unisse todos os judeus e falasse: não é mais lícito pagar imposto a César, agora a gente vai controlar. E Jesus não trouxe isso. Jesus, apesar de ter feito uma série de milagres, de curas, era só para impactar o materialismo, e hoje nós estarmos falando sobre ele. Porque no fundo, Jesus viveu muito mais o espiritual do que o material. Sim, porque o grande objetivo... Mas é porque, na realidade, cada um traz uma missão diferente, né? Moisés, ele traz uma missão de consolidar o monoteísmo. E ele, para consolidar o monoteísmo, ele precisava ganhar o mundo.
Então, Abraão é prometido que ele vai ganhar o mundo inteiro precisa ser monoteísta para depois a gente vir e falar sobre outras coisas. Então, quando Moisés vem e traz as pragas e liberta, ele traz coisas materiais para coisas materiais, porque a gente precisava garantir que esses espíritos tivessem uma condição física para receber espíritos terráqueos, para receber espíritos ignorantes e passar esse conhecimento na matéria, porque o conhecimento tinha que ficar aqui, né, na matéria. E ele pactou a mediunidade, no fundo, se você não controla os meios de produção, se você não controla a informação que vai seguir, você não perpetua, né? Então é importante, a gente vê isso no Livro dos Espíritos, quando a gente fala sobre riqueza, sobre progresso, é importante você ter condição de perpetuar, né, a ideia que você está trazendo. Então, tudo começa lá com Moisés, porque ele traz um Deus muito material ainda. Né, um Deus que pune, né, olho por olho, dente por dente, um Deus que traz pragas, que toda vez que você utiliza a mediunidade, que era proibida na época, aconteceu catástrofes ou coisas horríveis durante o seu reinado. Por quê? Porque cada vez que você recebia a informação de um espírito no plano espiritual sobre uma posição de guerra, sobre um plantio, sobre alguma coisa que ia acontecer e que nós, seres humanos, não conseguíamos ver claramente ainda, aquele espírito virava um Deus. Os deuses gregos, deuses romanos, são todos deuses ligados a coisas da natureza, e coisas materiais. É engraçado que quando você pega para estudar mitologia, eles explicavam assim, os deuses se vestem de humanos, porque eles encarnavam. Eles encarnavam em várias histórias, eram reconhecidos, né? E depois voltavam para o plano espiritual e voltavam na condição de deuses. Não, até no Antigo Testamento existe, né, o Jó, né? Ele vai, perde, morre e depois ele recebe os filhos todos que tinham morrido de volta. Então a reencarnação e essa ida e vinda para o plano espiritual já era comum. E a mitologia tratava de uma forma não muito clara, né? Assim como Nicodemos não conseguiu entender quando Jesus trouxe para ele. Mas o que você vê é o seguinte: a primeira mensagem, né, de Deus para o homem, que é o monoteísmo, que é a unificação através de um único Deus, trazida por Moisés, né, e por todos os grandes profetas do Antigo Testamento, eram ligadas a coisas muito materiais, assim como as igrejas que a gente vê hoje, que estão calcadas em cima do Antigo Testamento. Eles estão ali pedindo coisas materiais, estão pedindo a sobrevivência material, o conforto material, a segurança material, o equilíbrio material, né? E quando Jesus vem, ele quebra esse paradigma. Todos os ensinamentos de Jesus, ele está falando muito mais do espiritual do que do material. Até quando ele multiplica pão. Até ele fala, o pão espiritual é mais importante. O sermão é mais importante. O entendimento é mais importante. Não espere os benefícios das coisas onde a traça corrói, né, e o ferrugem corrói. Não esperem isso. Porque o que vocês precisam estar trabalhando em cada encarnação é o que você está evoluindo espiritualmente, energeticamente falando. Ele vem com 3 missões básicas: paternidade divina, meu reino não é desse mundo e a morte não existe. E aí são as 3 coisas que ele traz pra gente e que ao longo da vida inteira dele ele faz. Então, Deus é pai, ele chama Deus de pai o tempo inteiro, e ele tem várias passagens, que pai, que eu peço auxílio ao meu pai, Então, o tempo todo ele estava mostrando que ele não era o pai. Não, que ele não era, e que Deus não era vingativo. Que Deus era pai. Isso. Que pai, que o filho pede um pão e ele entrega uma pedra, né? Que ele pede um peixe, ele dá serpente. Os lírios dos campos. O tempo inteiro ele fala sobre como Deus vai prover as coisas materiais pra gente o tempo inteiro. Então a gente não precisa ir atrás. E que Deus é pai e que vai doar. O reino dele não é desse mundo, ele também fala diversas vezes, e tudo é prometido no plano espiritual. E a morte, ele morre e ressuscita. E ele mostra pra gente que a morte não existe, né? Então, o objetivo dele era esse. A gente teve uma vez que eu vim com a minha mãe, e eu falei muito sobre Hegel e a dialética do Senhor e do Escravo e a importância de Jesus trazer esses ensinamentos para a gente conseguir completar a nossa evolução. Porque até a gente entender que a gente não vai ser feliz se a gente não trabalhar com a cooperação,
se a gente não sair da dialética do senhor e do escravo, se a gente não tiver o tempo inteiro tentando dominar, tentando conquistar o outro, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue se sentir feliz e a gente começa a perder muitas encarnações. Então Jesus chega no momento certo, onde as nações já estão estruturadas, já existe essa dialética, já existe muita gente que pode entender isso, e ele vem fazer esse processo de, olha só, não é para agradar o outro, não é para buscar na terra, não é para você ficar o tempo inteiro querendo provar que você é melhor aqui com coisas materiais, porque você nunca vai ser feliz, você nunca vai evoluir e você nunca vai atingir o seu desejo de reconhecimento. Quem você tem que agradar é a Deus. Então a gente meio que mata essa ideia, e aí agora a gente vai começar a juntar tesouro no lugar certo, a gente vai começar a evoluir do jeito certo, né? A gente vai começar a botar o nosso desejo de reconhecimento em Jesus, não em Jesus, mas em Deus, né? E não no material. E aí a gente consegue trazer felicidade, a gente consegue trazer melhora nas relações dos países, das pessoas, da família. A gente consegue fazer encarnações que se completem melhor, que não sejam só encarnações de mundo primitivo, que você vem, se compromete, sofre, né, e volta direto com a expiação. O que eu acho interessante que Emmanuel traz aqui, ele diz o seguinte: a plataforma do mestre, ele salvará seu povo dos pecados deles, dos nossos próprios pecados. Então, no fundo, o que ele está dizendo é o seguinte: Jesus veio salvar vocês de vocês mesmos. Sim. Ele veio ensinar que a forma que vocês chegaram a esse estágio aí de evolução, de entendimento, de individualidade, que foi através dos reinos animais, levam a você ao ego tão forte que você o tempo todo ele é levado ao orgulho e ao egoísmo. A nossa base de defeito, o nosso pecado original, se pudesse colocar assim, ele está calcado no orgulho e no egoísmo. O Espiritismo veio acabar com os 7 pecados capitais, com os 10... São 2 problemas graves que a humanidade tem. É o orgulho e o egoísmo. E por quê? Porque o tempo todo, enquanto eu estava nos reinos inferiores, que eu vi no reino vegetal, animal, até chegar no homem, eu precisava ser uma individualidade. No reino animal, o mais importante é você sobreviver. Todos os animais, para sobreviver, eles precisam ter uma necessidade de vida, de orgulho e de egoísmo para ter as coisas para ele, para a família dele, para o clã dele, né? As leoas protegem os filhotes e matam do outro. Sim. Como é que pode? Vários animais são assim. Por quê? Porque você tem que fortalecer a espécie mais forte é a que sobrevive. É a que tem o melhor território. Porque realmente ou você mata ou você morre. Ou você morre na natureza. E a gente vem treinando através desses estágios animais a ser assim. Mas quando você se torna humano, já muda tudo. É o que você falou. Agora eu tenho que cooperar. Sim. Agora eu tenho que reduzir o meu ego e aumentar o meu self. E aumentar o servir é eu pensar no outro. Eu ajudar o outro. E aí eu começo primeiro no seio da minha família, com as pessoas que eu gosto. Para depois, quando Jesus falou, amar até os inimigos e amar todo o universo. Hoje a gente está evoluindo no planeta Terra para tentar amar a nossa família, né? Você vê que os maiores problemas sociais que nós temos, de crianças, né, trabalhando no atendimento fraterno, você vê isso claramente, o MAP principalmente, que são quase 60 mil famílias atendidas, a maioria das crianças não tem apoio nenhum familiar, não tem amor familiar. Então a gente ainda está engatinhando nesse convívio familiar. Os maiores problemas sociais que nós temos no mundo e aqui no Brasil são questões familiares. Dificuldade de você criar o seu filho, de você preparar o ambiente. Aí o que eu falo nas mesas mediúnicas, mesas de desobsessão. Aí o espírito vem e fala, mas eu tive uma vida muito difícil, uma orfandade muito grande. Isso é na primeira reunião. Na 10ª reunião que ele vem na mesa, ele já sabe que ele abandonou no passado aquele filho, e hoje ele vem neto, bisneto daquela família, o que ele imagina que ia receber? Então a gente vê que a dificuldade de você manter essa relação familiar, para que todos tenham oportunidade de se desenvolver, que tenham segurança na infância, que tenham segurança alimentar, ainda é difícil no planeta. Imagina você amar o inimigo. E aí eu vou mais longe. E o dia que você vai amar o extraterrestre, que são seus irmãos? Imagina quando os governos demonstrarem, se você não consegue amar nem o seu filho, abandona ele,
A sua família... Não, é muito difícil. O vizinho, desce numa reunião de condomínio. Então a gente está muito atrasado. Então essa plataforma de Jesus é salvar o seu povo dos seus próprios pecados. Mas tem uma escala muito longa ainda pela frente. Você precisa amar a sua família, amar aqueles que vocês gostam, proteger. Quantas pessoas a gente encontra nas mesas, não vou falar nem das mesas mediúnicas, mas no atendimento fraterno, que o arrependimento deles agora, na maioridade, é porque abandonou filhos que não sabem onde estão os netos, os bisnetos, a família. Como é que pode? E também, aí agora a gente pode falar um pouco sobre isso. A gente está com tempo hoje. A gente pode falar um pouco sobre isso porque é um problema moderno que a gente tem das desestruturações das famílias. Porque até então, mal ou bem, a família, não existia divórcio, você ficava junto, quem se divorciava era 1 em 1 milhão, e aí isso acontecia. Hoje em dia, até você juntar essa família, a família está extremamente fragmentada, né? A gente vai ter que criar uma família universal, né? É um projeto, crianças, assim, o casamento acaba e aí vira outro, e aí tem os filhos desse segundo casamento, às vezes do terceiro, e aí cada um vai se casando de novo e recomeçando, e essas crianças vão ficando sem unidades, né? Algumas famílias tratam isso muito bem, e a criança acaba tendo um grupo enorme de unidades, mas algumas tratam muito mal, então, e a criança vai ficando sem... Então, eu acho que são características espirituais. Tem pessoas que vêm para servir e acolhem, mesmo no centro da família. Estão o tempo todo unidos no orfanato, no asilo, né, o atendimento, vê nas ruas. Então, tem pessoas que já aprenderam a servir. Né? Em 1964, eu falo muito sobre essa entrevista de André Luiz. Se vocês ouvintes procurarem na internet, é o Anuário Espírita, 1964, entrevista André Luiz. Espírito André Luiz, né? E as questões ímpares foram trazidas pelo Valdo Vieira. Foram perguntas feitas a André Luiz. E as pares por Chico Xavier. E André Luiz fala nessa entrevista que a maioria das encarnações naquela época, em 1964, ainda eram não programadas no Brasil. Então eram encarnações não programadas. Você não tinha um mentor ali do lado para todo mundo que está encarnando. Era a natureza sendo colocada em prova. Então, os espíritos tinham afinidade, o outro estava próximo, já tinha uma condição de encarnar num ser humano, ele vai e encarna. E agora não, porque agora tem 8 bilhões de espíritos, né, encarnados no planeta. A população é muito maior. Então, a gente tem mais condição e os espíritos estão mais evoluídos para encarnar. Ou talvez não, né? Tem mais gente encarnando. Não. O problema é o seguinte, todo mundo fala, e aí eu vou citar o Wagner Borges, o Saulo, o pessoal que faz, né, a emancipação da alma, que faz a viagem astral, que Valdo era o especialista, dizem que os umbrais estão muito mais vazios aqui no Brasil. Estão muito mais reduzidos. Por quê? Porque estão encarnados. As pessoas estão encarnando porque é a última oportunidade, né? A gente está num momento de mudança de vibração do planeta. Transição planetária. Então, se você tivesse uns filhos, eu dou sempre esse exemplo na palestra. Imagina que você tivesse 5 filhos em casa. E para eles ficarem aqui no planeta, eles precisam tirar 5. E você só tem 2 vagas na escola. Você vai dar a vaga para os que têm nota 8 ou os que têm nota 3? Os que têm nota 8. Não, o que nota 8 já, já vai ficar no planeta. Garantiu. Tem que dar nota, tem que botar os que não têm os 5 para chegar a 5. O 8 ele já vai ficar? Ele já vai ficar. Ah, entendi. Tem que tirar 5. Então tem que botar quem não tirou. Tem que botar quem não tirou. Então, como é que você acha que vai estar o planeta e o Brasil? Sim. Os alunos com a nota mais atrasada. É a última oportunidade. São os trabalhadores de última hora. É a dracma perdida. As ovelhas desgarradas. É a oportunidade que tem de trabalhar e herdar o planeta. Não dá para estar maravilhoso aqui no plano espiritual. Em algum dos 2 lados vai estar complicado. Então escolheram colocar aqui. E Bezerra de Menezes já tinha avisado isso dele desde 1972. Vamos abrir as portas dos umbrais, trazer esses espíritos com mais dificuldade, porque eles têm última chance de encarnar e de continuar no planeta, e não ser exilado. A gente, há um tempo atrás, quando eu era criança, todo mundo ficava, porque vão vir os regenerados, as crianças cristal. As crianças estão encarnando, são muito melhores. Rolava esse papo. Tem alguns. Não, nos livros de Ivone dizem que muitos espíritos evoluidíssimos estão para encarnar no Brasil a partir de agora, né?
Entendi. Então, eles vão fazer muita diferença. Só a partir de agora. Só a partir de... Não, já algumas encarnaram, mas eu acho que as crianças índigo, né, tiveram tanto tempo falando sobre isso, mas eles foram engolidos por tantas trevas. Então eu acho que Jesus veio com a plataforma de salvar a gente dos nossos próprios pecados através desses exemplos. E os exemplos não são materiais. O tempo todo ele mostrava que qualquer atitude sua no dia a dia demonstra quem você é. O quanto egoísta, o quanto orgulhoso você é. E que se nós fôssemos menos egoístas e orgulhosos, o nosso poder seria muito maior. Diria, né, a esse grão de mostarda, né? Se tivesse a fé do tamanho desse grão de mostarda, moveria montanhas. Vós sois deuses. Quer dizer, o nosso poder de mudar a nossa vida e a vida do planeta é muito grande. O problema é que a gente não sabe usar isso ainda. A gente está o tempo todo preocupado e brigando por coisas pessoais, por interesses pessoais, e não pensando no comunitário, no social. E aí é nisso que entra essa definição. A partir do momento que você entende de uma vez que... E também tem um pouco, o sistema que a gente vive também tem um pouco isso, porque materialmente falando a gente é impulsionado a desejar coisas, etc. E aí usar essa energia para que a gente trabalhe, para que a gente faça. As paixões, né, são importantes para o nosso desenvolvimento, intelectual. E aí, só que chega um ponto que você conquista aquilo ali e você entende que existe o vazio, que não é aquilo ali, né? O ponto não, que teu você objetivo chega, não era aquele. Não era aquele. E aí você começa a perceber, aí dá... Eu acho que hoje em dia a gente já tem uma certa consciência e as pessoas já discutem um pouco isso, assim, do que vale, o quanto você viver a sua vida... O quanto você ter experiências positivas, o quanto você construir amizades, o quanto você construir laços reais. Network, viagens. São muito mais importantes. Paz interior, paz espiritual. Exatamente, do que você... Ter as coisas materiais. Ter as coisas materiais, porque a gente já viu muitas pessoas que chegam lá e que caem nas drogas, caem no vício, caem no suicídio. Porque no tédio. Porque não chega, né, assim, nesse ponto. E aí a gente já está começando, e peraí, a felicidade não vem disso. Fora a obsessão, né? A pessoa entra no mundo do estrelato, né? Dos influenciadores, dos artistas, né? E a obsessão é muito forte também. Você abre o campo energético teu para espíritos do mundo inteiro que te vêm através dos meios de comunicação e vêm te perseguir, e vêm né, apaixonados por você. E essa coisa da fama, né? Os fãs, eles também mandam muita energia porque a gente está imerso no fluido cósmico universal. E você está recebendo, seja energia positiva, mas de qualquer maneira está mexendo com as suas energias, com os seus chakras. Com todo mundo, porque a inveja, isso tudo contamina de qualquer maneira, né? Então, a gente vai para o intervalo agora? Não, mas tem mais 1 minuto. Então vai, continua. Então eu acho que Jesus ele veio tentar mostrar para a gente o quanto nós temos que caminhar nessa direção. Vencendo o orgulho e o egoísmo e pensando sempre no espiritual. Eu acho que todos os ensinamentos dele, eram ligados ao plano espiritual. Maria e José não tinham essa maturidade toda ainda. Nenhum espírito que estava ao redor de Jesus tinha essa maturidade, tanto que ela tem medo. O que vão fazer com meu filho? O que vai acontecer com ele? Apesar dele ter essa plataforma de salvar a todos, o que é salvar a todos se ele não consegue salvar nem a vida dele? E Jesus dizia, eu tenho que voltar para o meu pai, e a gente trabalha muito mais, se é desse cálice que eu tenho que beber, que faça a sua vontade. Então todos os espíritos que estavam ao redor dele ali, tinham as prioridades no material, com exceção dele. Ele era o único espírito que falava e pensava o tempo todo no espiritual, mesmo fazendo os milagres que ele fazia. Agora a gente vai para o intervalo. Tem muita coisa aí para ler, não? Não. O povo não tá muito ligado hoje. 54 só. E não tem nem no WhatsApp? Só 3. Todo mundo de férias. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
Rádio Amigos, estamos de volta. Queremos a participação de vocês, hein? Viemos no carnaval para se divertir, né, Tá todo mundo adormecido hoje, tá um poucas dia mensagens, lento, né? a rádio tá vazia. Sheilinha tá na maior preguiça lá, não tá recebendo WhatsApp nenhum. Ela falou que o sistema caiu. Ninguém tá dando curtida, like. Tá muito difícil tá muito hoje. devagar essa rádio, hein? Mas vamos lá. O Pedro César de São Gonçalo mandou boa tarde. Hernani, acho que eu preciso da nota 5. Nós todos estamos precisando. Estamos com 2,5. Tem que fazer uma recuperação. Eu tô precisando. A gente precisa daquela recuperação que apaga tudo e aí faz uma prova única. Reencarnar. Mas o reencarnar não tá apagando tudo. Eu tô precisando da que apaga. Ditinha Araújo da Taquara falou: boa tarde, primos lindos. Estou na escuta e amando o programa, que, como sempre, é abençoado e bom. Já dei o like e compartilhei. Paz e luz. Beto Orlando do Rio Bonito. Um abração pra vocês aí da Quintas do Evangelho do MAP. Hernani e Yasmin Costa. Boa tarde pra vocês. Obrigada, Beto. Boa tarde. Selminha de Honório Gurgel. Boa tarde, Hernani e Yasmin. Sua risada é idêntica da mãe. Já dei o like, estou na escuta de mais um programa que adoro. Quero 2 horas de programa. A gente vai fazer um abaixo-assinado? André, agora é com o André, não é nem mais do Vitorino. Então, a gente vai marcar. Espero o debate, falando, André, queremos 2 horas de quintas. Vera Lúcia Leite. Boa tarde, amados irmãos. Que Mãe Maria interceda por todos nós. Boa tarde, Yasmin querida. Boa tarde, Vera. Obrigada. Ângela Cristina Mello. Boa tarde. Casal lindo. Eu acho que ela ligou antes de ver que era eu. É toda hora isso, gente. E às vezes ele fura palestra, ele marca, não consegue ir, marca em 2 lugares ao mesmo tempo. Aí, em vez dele ligar e avisar, ele manda a Severino substituir ele. O pessoal gostou tanto que agora estão chamando ela sozinha. Manda a Severino substituir ele. E as casas espíritas, quando ele vai, fazem banner, botam a foto dele. É verdade. Fazem banner, botam a foto dele. Aí, todo mundo esperando ele, chega eu. Agora estão chamando ela. Continuem chamando ela. Aí eu chego igual o Sérgio Malandro. Vocês estavam esperando o Hernani? Pegadinha. É assim que eu fico. Rosângela Miranda Borges, atenta à programação. Mária Regina Ferreira, estou aqui sempre ligada nessa família. Marcos TN, boa tarde, estamos juntos novamente. Rogério Costa, boa tarde, amigos da abençoada Rádio Rio de Janeiro. Cristina Pinheiros, olá, apresentão pra nós, quinta, ao vivo, pós-carnaval. Gratidão e dobradinha, pai e filha. Eudineia Matos, Anéia Matos, satisfação em rever os queridos amigos, boa tarde. Denise Andrade, boa tarde, pai e filha, maravilhosos, oração a gente vai colocar, tá bom, meu amor? Pode deixar. Valdec Boaventura, boa tarde, galera. Yasmin, Hernani e Emmanuel. Cadê o Emmanuel que não vem, Valdec? Ele tá vendo. Toda semana eu cobro. O Emmanuel tá na maior preguiça, não se declarou ainda, né, Yasmin? Tem uma cadeira aqui pra ele, ó. Ariane de Carvalho, boa tarde pra vocês, família. Daniele Batista, bora pessoal, compartilhar e dar like para que o YouTube impulsione esse vídeo e mais pessoas possam ter acesso a essa maravilha de programa. Para mais pessoas aprenderem que tem que tirar 5 para ficar no planeta. Depois desencarna, vai para Kiron, vai reclamar porque não assistiu Quintas do Evangelho. A gente tá desencarnando e indo pra Kiron junto, mas né? A gente leva eles vão encontrar a gente lá. Daniele Batista, só seremos felizes quando fizermos o outro feliz. É isso aí. Tânia Regina, boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro e a todos. Terezinha Conceição Monteiro mandou só um porquê, mas não explicou o que ela quer entender. Álvaro de Oliveira Dias, saudação, Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. Você já foi lá no Grupo Espírita Renascer? Não, mas eu sei que ele bota um escudo do Botafogo. Você tá devendo. Quando convidar, eu vou. Isabel Smith, boa tarde, amigos. Vou colocar todo mundo na radiação, pode deixar. Ariete, tô aqui na escuta. Valdec Boaventura, programa excelente como sempre. Ele é de Realengo, um beijo grande, Valdec. Alô, Realengo, aquele abraço. Marielle Melcides, boa tarde, amigos e queridos ouvintes. Lícia Falcão, boa tarde, gratidão pelos estudos. Denilton Oliveira, boa tarde a todos, parabéns pelo tema. Só a programação da Rádio Rio de Janeiro para nos descontaminar dessa semana tão pesada. Tá certo ele. Por isso nós viemos, né, Yasmin? A gente estava contaminado. Estamos ainda.
Eliane Albuquerque, lindo dia com as bênçãos de Jesus. Depois ela passou as pessoas para radiação, a gente vai colocar. Daniele Batista, amo essa família linda. Depois, tem pouca gente porque os outros programas eram reprises. Aí as pessoas acreditaram que hoje também não teria ao vivo. Ah, entendi, Daniele. Mas nós que viemos estamos nos divertindo. É isso aí, é o que importa. Isso aí, aprendendo. Regina Oliveira, boa tarde, família querida. Ela é de Maricá, no Rio de Janeiro. E no Facebook temos a Gedalva Azevedo, boa tarde, família linda. A Valéria Ribeiro, boa tarde, Yasmin Hernani. E a Lúcia Portugal, que bênção assistir vocês. Yasmin, você me passa muita segurança com seu conhecimento. Gratidão a todos de Niterói. Um beijo, Lúcia, que bom. Por isso que ela está fazendo as palestras no meu lugar. Só eu que passo segurança, você não passa. Nós temos que passar para a juventude. Gente, eu não sou mais juventude, não. Eu trouxe a Yasmin juventude é a Lívia. Eu trouxe a Yasmin do plano espiritual por causa disso. Ah, foi? Para me substituir nas palestras. Então vamos lá, vamos para Emmanuel. Plataforma do Mestre. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e da lágrima de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, o Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado, o mínimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governantes e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço libertatório do Salvador encontrará a vida nova. Então, nessa entrevista de André Luiz, Anuário Espírita, 1964, entrevista André Luiz, Valdo Vieira e Chico Xavier. O Valdo pergunta para o André Luiz quantos espíritos teriam no planeta Terra. Aí o André Luiz fala, a resposta é longa, eu não tenho ela aqui na minha mão, mas vou resumir para vocês. O André Luiz diz que no plano espiritual, em idade racional, ou seja, espíritos que estão prontos para encarnar em seres humanos, tem 20 bilhões de espíritos. 1964. A população do planeta Terra, de encarnados, eram 5 bilhões na época, mais ou menos. Então, na verdade, naquela ocasião, no planeta Terra, nós chegamos à conclusão que tinham 25 bilhões de espíritos em idade racional, que podiam encarnar no ser humano. 5 bilhões encarnados e 20 bilhões desencarnados. Então, na época, tinham 25 bilhões. E o André Luiz falou uma coisa muito interessante, numa outra questão dessa entrevista. Ele disse que a base da pirâmide desses 25 bilhões nasciam com o objetivo de sobreviver. Então o espírito encarna, mas ele encarna só para sobreviver. Comer, beber, dormir, se proteger. O que é o sobreviver? É o viver o tempo que ele se programou para viver. Se você tinha fluido vital para viver 50 anos, você vive os 50 anos. Se você tinha de 80, vive 80 anos. Quanto mais tempo você ficar na carne, melhor. Só que esses espíritos tinham dificuldade de ficar na carne. Porque não consegue trabalhar, não consegue precisa de ajuda de outros, se expõe, suicida, se droga. Suicídio involuntário. Então, quando a gente vê... Então, essa era a base da pirâmide. E todos nós conhecemos pessoas que têm dificuldade de sobreviver. Quantas pessoas nós conhecemos durante a nossa vida que você sabia que ela ia desencarnar antes da hora porque ela estava se colocando em risco? Com droga, com álcool,
Né? Aí eu vejo que na Rádio Rio de Janeiro é a única rádio hoje, a única rede que eu conheço que faz campanha contra o álcool e a droga. E isso é sobrevivência. Então a base da pirâmide ainda é muito difícil de você administrar, porque a maioria das pessoas não completam o estágio, que a gente chama de completista, de vida que ela tinha quando nasceu. E ela desencarna antes da hora. É básico isso. Você viveu o tempo que foi previsto para você viver. Aí, acima dessa base da pirâmide, André Luiz diz que tinha um percentual grande de pessoas que vinham para viver. Ela estuda, ela trabalha, ela come, ela dorme, mas ela veio para curtir a vida. Então, uma base era sobreviver e uma base viver, curtir a vida. O orgulho e egoísmo ali está no... E também ter experiências, entender ponto de vista, porque aí vinha numa... E só 5% veio para servir. Esses 5% é o topo da pirâmide, são as pessoas, os espíritos que nascem pensando no outro, pensando no planeta, pensando na ecologia, pensando na sobrevivência, pensando nas questões políticas, sociais. Então 5% só vinham para servir, que é o objetivo de todos nós no futuro. São os espíritos mais evoluídos. A meiuca era viver, curtir a vida, e a base, sobrevivência. Então, o que Jesus veio trazer como base é: eu preciso que vocês aprendam a servir. Vençam essas mazelas, porque eu sei que é normal isso, porque vocês vieram em escala evolutivas inferiores, mas hoje vocês precisam. Essa é a campanha, né, é a plataforma política de Jesus. Ensinar a gente a vencer os nossos pecados. E a gente vê hoje como é que estão as questões políticas no planeta, né, Amy? Isso sobre as questões políticas é uma coisa pra gente entender. Quando o Emmanuel começa a falar assim, muita gente acha que Jesus vai vir como uma pessoa revolucionária, porque... E a gente vê isso, inclusive, em várias religiões. Quando as pessoas ficam esperando, por exemplo, o dia do arrebatamento. O que eles acham que é o dia do arrebatamento? Jesus vai descer e vai separar aqui na frente de todo mundo. Quem é bom e quem é mau. E eu vou estar no lugar do bom e todo mundo vai ver que eu estou certo. Aí você vê o nível do orgulho dele, por que ele está fazendo isso, né? Ele está pensando no objetivo dele. Desejo de reconhecimento dele, em algum momento Jesus vai descer e vai me reconhecer e etc. E aí você vê o nível de orgulho também que existe, né, dentro disso, dentro dessa ideia, Jesus desse falava conceito. sobre isso, né? Que o fariseu chegava na sinagoga batendo no peito: veja como eu sou bom e ele é ruim. E Jesus... imediatamente a admoesta avisando que isso não é um caminho do cristão, né? E assim, os nossos governantes, no geral, eles são pessoas que representam o estágio evolutivo da maioria daquele lugar. E eles estão no poder, sejam eles corruptos, sejam eles incompetentes, sejam eles incríveis, sejam eles o que quer que eles sejam, eles estão naquela posição porque a maioria daquela população precisa trabalhar alguma coisa. Seja entender, por exemplo, o quão nociva a corrupção é para que você não faça corrupção de forma individual. Seja entender... Nepotismo. Nepotismo. Os benefícios familiares. Enfim, se ele tá nessa posição, se a espiritualidade deixou que aquela pessoa governasse, que ela tivesse qualquer tipo de poder naquele momento, ela vai ter o compromisso individual que ela tá criando, porque afinal de contas ela traçou um planejamento, ela tem pessoas na base dela e se ela tá sendo, né, uma pessoa que está gerindo mal a importância causando que ela tem, dor, né? Ela vai ter um compromisso gigantesco que ela vai ter que resolver de alguma forma. Eu não estou questionando isso. Mas se ela está naquela posição e a espiritualidade autorizou, porque tudo é autorizado, a obsessão mais forte é autorizada, o governante é autorizado, porque Jesus falou pra gente, não cai uma folha da árvore sem que meu pai saiba. Então, se ele está governando, se isso está acontecendo, a espiritualidade autorizou. É porque naquele momento o nosso nível evolutivo é para isso. É como se fosse uma escola e a gente tivesse várias idades, várias turmas diferentes, e a gente fica vendo a turma dos mais velhos e a gente quer ter essa liberdade, a gente quer ter esse estudo, mas por algum motivo a gente ainda está preso aqui atrás.
E aí a gente acha que às vezes a gente vai iniciar uma revolução, que a gente vai fazer, que a gente vai comandar pela força, que a gente vai obrigar, né, a darem pra gente. As pessoas evoluírem também na marra. As pessoas evoluírem na marra, e a gente não vai conseguir dessa forma. Existe sim momentos em que a humanidade evolui, porque existe um planejamento e a espiritualidade fala, não, olha só, agora já deu. Por exemplo, quando a gente estuda a história e a gente vê a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que foi um desses momentos que a espiritualidade interviu para que a gente recebesse conhecimento, porque a gente precisava evoluir, precisava vir o espiritismo e a gente precisava estar onde a gente está agora. Mandou os espíritos preparados para isso. Ele já manda e você vê que pipoca em todos os lugares, que as revoluções acontecem de uma forma natural e aí a gente unifica, etc. Então existe um planejamento. Algumas vezes é sangrento. A Revolução Francesa foi extremamente sangrenta, mas foi extremamente necessária, né? Algumas revoluções intelectuais que acabam acontecendo de forma material, elas precisam ser, mas existe um planejamento. Se você não está vendo isso acontecer, se você não está vendo essa movimentação, você não está vendo uma interpretação clara da espiritualidade, de para onde está indo, e mesmo assim você acha que aquele governante não te representa, que aquele movimento político não é o certo, que aquilo ali que está acontecendo não é legal, o que você tem que fazer? Trabalhar individualmente e sair daquela turma. Sair daquele time ali. Sai dessa turma, sai. Esse grupo precisa aprender uma coisa específica. Se você não se identifica, não é você. Corre com o teu individual. Tá preso aí por algum motivo. Você devia estar em alguma turma evoluído, fez alguma besteira e tá aqui para reparar. Começa a ajudar o coletivo, começa a educar quem tá em volta de você. Vai focando nas questões individuais que você deve ter para trabalhar, entendeu? Então começa pela família, vai pro seu prédio, pro seu bairro. Volta a estudar, vai desenvolver o teu intelectual. Foca em outra coisa. Liga na Rádio Rio de Janeiro, não liga... Foca em outra coisa. Não vai pro Twitter, pro X, porque as questões políticas não vão te agradar. Não, e não adianta você vibrar nisso e também não adianta você achar que isso vai fazer com que congele, né, a sua plataforma criadora, a sua vida, enfim, você tem um objetivo. Você não está conseguindo entender o objetivo, não está conseguindo entender o rumo político e ideológico do planeta, então foca no individual. É isso mesmo. Cria o individual e sai do planeta Terra. Não precisa nem falando de Brasil, não. Entendeu? Vai para um planeta mais evoluído, vai para qualquer lugar. Se você não... Embora a gente tenha um compromisso coletivo, a gente chegue lá através da cooperação e isso tudo seja muito importante, no fundo, o nosso desenvolvimento é individual. Então, quer acabar com o seu sofrimento? Melhora você. Eu acho que a grande máxima de Jesus, política, que leva essas questões de direita e esquerda, né, ideológicas no mundo inteiro, é a confusão que a gente faz sobre duas máximas de Jesus. Uma, ele diz o seguinte, muito claro: cada um de acordo com a sua obra. Então, quando você desencarnar, você vai ser julgado pela sua obra. Aquilo que você fez com o que você recebeu, muito ou pouco. Por outro lado, Jesus coloca logo embaixo dizendo o seguinte: aquele que muito souber, mais será cobrado. Então, apesar de você ser julgado individualmente, se você sabe muito, se você tem muito conhecimento, se você tem muito poder, se você teve bens materiais que te deram melhor condição para fazer coisas e não fez, você vai ser julgado mais do que aquele que não teve. Então essas duas máximas, você equilibrar elas é complicado. Mas a questão, quando aí vamos lá, vou falar isso e depois tem uma pergunta pra você. Mas quando a gente joga o espiritismo e a gente entende que quem nos julga somos nós mesmos, aí a gente fecha o ciclo das máximas inteiras. É óbvio que quem mais souber, mais será cobrado, porque ele tem o conhecimento e ele julga ele mesmo. Se você não tem o conhecimento e você olha para suas ações, você acha que tá tudo bem. Você acha que tá tudo bem. E aí você vai evoluindo. Aí o que acontece? Como é que a gente vai pegar esse espírito e a gente vai fazer ele evoluir? Ele vai encarnar naquela condição. Aí quando ele encarnar naquela condição, e ele vai olhar e falar assim: caramba, não tá tudo bem, porque eu não tô confortável aqui. E eu fazia isso com outra pessoa. Aí que ele começa a ter as sinapses, ele começa a ter esse conhecimento, e aí na próxima vez que ele voltar na primeira condição e ele pensar em fazer igual, aí ele vai começar a se julgar, e ele fala: caramba, mas eu já tive ali na posição dela. Por exemplo, machismo. Ele vem como homem, ele é machista. Mas você acha que ele se sente assim porque ele já teve naquela
naquela posição ou ele tem medo de voltar para aquela posição? Ele tem medo de voltar e ele também lembra, ele fala assim, caramba, errei de novo, porque eu já estive lá e eu já sei, eu já sabia disso, mas quando me botaram aqui eu esqueci. Não quero voltar lá. E quando me botaram aqui eu esqueci, eu fiz de novo. Aí começa a gerar o quê? A culpa de, poxa, eu prometi, eu me organizei, eu me programei, eu falei que eu ia voltar, mas eu tinha condição. Então, inicialmente, você não tem conhecimento. Então, como é que você ganha? Através da experiência do ponto de vista. Porque o nosso foco é a empatia. A gente não consegue se botar. Por isso que você vai trocando de posição. A mas aí você vai trocando. É a única justiça. Exatamente. Aí, a partir do momento que você ganha o conhecimento, tu é muito mais cobrado. Porque você se cobra. Você volta e fala assim, caramba, mas já eu tava no lugar dela. Eu tava no lugar dela ontem. E aí, hoje que eu voltei pro meu lugar, eu fiz de novo. Aí começa a dar isso. Pediram pra você falar rapidinho sobre os 3 reis magos, os presentes. Pois como eles eram reis magos, a igreja foge do tema. Eu posso trazer na próxima, eu não tenho. Bom, então o Denilton ele vai trazer tem que relembrar. Na próxima. Você quer ouro, mirra e incenso. E que isso representava uma série de coisas espirituais também. Não eram reis, na realidade. Eram magos, né? Eram médiuns. Que viviam estudando o espaço. Enfim. A história é bem longa. Então ele tá prometendo para vocês aí semana que vem, que não vou estar eu. E ele vai trazer essa definição. Mas enfim, aí quando você fecha isso, quando você entende que na verdade Deus não cobra diferente nenhuma pessoa, que o que vai fazer com que você seja mais cobrado é você, e que quanto mais talento você tiver, é porque provavelmente sua encarnação foi programada, você pediu os talentos, você desceu, você gastou energia. Porque quando a gente fala de trabalho, agora eu fiz economia, né? No conceito econômico, a gente estuda que, na verdade, o trabalho, a energia, o recurso que você gasta, tudo isso conta, né? Claro. E quando você monta uma encarnação, você monta os talentos específicos que você tem, as oportunidades que você tem, e você não aproveita, e você desencarna, e aí tu lembra, ninguém precisa te cobrar. Você começa a olhar para as pessoas que te ajudaram, que te encarnaram, que estavam do seu lado, que te avisaram 1000 vezes, você mesmo fica com vergonha. É igual quando alguém te avisa 1000 vezes para você levar o guarda-chuva, e aí você fala que não, sai sem guarda-chuva, começa a chover e a pessoa tá olhando para sua cara embaixo do guarda-chuva. Você fica constrangido, né? Porque você sabe que ela vai olhar para você e vai falar, eu te avisei 1000 vezes. E aí você mesmo entra. Você fala, por que eu não escutei, né? Você entra no... E existe, hoje em dia, é uma coisa que a gente vê em muitos espíritos, quando a gente vai fazer socorro, e eu acho que é o que mais representa a gente no geral, as pessoas que estão ouvindo o programa e as pessoas que já estão buscando o espiritismo. O que mais a gente está errando na minha opinião, pelo menos, né, na minha observação, é que a gente sempre acha que a gente vai ter mais tempo. A gente sempre acha... Procrastinar. Que a gente Vamos pode deixar para frente amanhã, que depois eu faço. Que em algum momento vai chegar. Isso é procrastinação. E aí chega um momento do desencarne e aí vem essa... ansiedade, essa culpa. E a ansiedade é muito isso, né? Porque no fundo a gente sabe que a gente já deveria ter começado. Que o tempo tá passando. A gente sabe que o tempo tá passando. Vai ser cobrado. E a gente não começa. E aí o que acontece? Gatilho de ansiedade. Porque no fundo a gente sabe que a gente tá devendo alguma coisa. Procrastinação. E eu acho que a grande questão da gente é isso. A gente tem um conhecimento, a gente sabe pra onde a gente tem que ir, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Mas a gente usa como recurso a fuga, né? Seja a gente não fazendo, seja a gente adiando, seja a gente programando. E aí vai chegar um momento em que não vai dar mais, até porque a gente, no fundo, sabe que o nosso tempo está acabando. Inclusive por conta da transição planetária. Né? E aí... vamos caindo nisso. Tá ansiosa? Eu sou absurdamente ansiosa. Perdendo tempo. Vai fazer as palestras que melhora. Vai lá no meu lugar. Vai fazer atendimento fraterno no MAP. Mas eu tô fazendo. Se me chamam, vai fazer mesa mediúnica lá na Deusa. É isso, está acabando, Hermine. Você faz consideração final. Todo mundo pedindo você, Você Hernani. É a queridinha do Quintas. Não, estão gritando aqui, Hernani. Tem mais alguma pergunta, não? Queridas minhas, adoramos esse programa. Acho que não.
Pessoal, então muito obrigado por terem se unido a nós numa quinta-feira pós-carnaval. Não estão no bloquinho, que nem a Jéssica e a Iris. Eu e a Yasmin estamos aqui porque estamos ansiosos em herdar o planeta Terra e não ser exilado para Quiron. Que o plano espiritual nos ouça, porque o nosso programa é o mais ouvido no plano espiritual, você sabe disso, né? O Ibope. Eles fizeram um Ibope lá. Estudamos a audiência. E é isso, muito obrigado a todos e até a próxima quinta-feira. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.